Vou basear-me no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, onde temos ali o que chamamos de a grande comissão. Diz o texto: E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui, irmãos, nós temos as últimas palavras do Senhor Jesus, antes de deixar esse mundo e regressar ao céu, depois da sua ressurreição. As últimas palavras de Cristo. Ele poderia ter escolhido falar de outras coisas, tratar de outros temas, abordar outros assuntos, mas a grande preocupação de Jesus, antes de voltar ao céu, foi dar aos seus discípulos e, por extensão, à igreja, o que chamamos de a grande comissão, ou a missão, a designação. No momento em que partiria de volta ao céu, depois de cumprir o propósito para o qual veio a este mundo, que foi dar a sua vida para a salvação de pecadores, para Jesus nada era mais importante do que a pregação do Evangelho, das boas novas de salvação a todas as nações. Ao fim e ao cabo, foi para isso que ele veio a esse mundo, para sofrer e morrer em nosso lugar. Então essa mensagem teria que ser difundida, proclamada a todas as nações, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para isso Jesus veio. Então a sua preocupação foi deixar aqui, nesse mundo, a sua igreja, para que ela pudesse disseminar, proclamar essa mensagem de salvação a todo mundo. Para que as pessoas creiam, preciso ouvir as boas novas de salvação. E para que ouçam, a igreja precisa ser fiel à sua missão. Ao transmitir à igreja a grande comissão, o Senhor Jesus colocou debaixo da nossa responsabilidade a salvação de um mundo perdido, de um mundo que caminha a passos largos em direção ao inferno. Colocou sob a nossa responsabilidade. Irmãos, isso é muito sério. Cumprir a nossa missão é um assunto de suma importância. Se for importante para Jesus, a ponto de ser as suas últimas palavras, deve ser importante para nós também. Por isso, nessa mensagem, eu quero apresentar aos irmãos 3 razões, fortíssimas razões, pelas quais devemos ser fiéis no cumprimento da nossa missão, da missão que o Senhor Jesus designou à igreja. A primeira razão, irmãos, está na autoridade de quem nos comissionou, ou de quem nos deu a missão. Jesus disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Foi-me dada toda a autoridade. E observe, irmãos, que fazer discípulo é uma ordem, é um mandamento baseado na autoridade de Jesus. É o mandamento que nos foi dado por aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. A Bíblia ensina que devemos obedecer às autoridades desse mundo. Está lá na Bíblia, o apóstolo Paulo fala sobre isso.
Devemos obedecer os governantes, os magistrados, desde que não contrarie a vontade de Deus. Se devemos, irmãos, obedecer às autoridades desse mundo, que são passageiras, muito mais devemos obedecer àquele a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Naquela época as pessoas deviam obediência ao rei. Jesus é o Rei dos Reis. Está sobre toda a autoridade, lá no céu e também aqui na terra. Então a grande comissão é uma ordem, um mandamento dado pelo Senhor das nossas vidas, pelo Senhor da igreja, por aquele a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra, e por isso deve ser obedecida sem hesitação e sem fazermos qualquer objeção. O pastor lançou aqui a campanha de missões. Colocamos ali o banner. Aqui está, para receber a oferta. Não precisei levar isso para a Assembleia da Igreja, porque a gente não discute. Missão a gente não discute. É ordem de Jesus. O que cabe à igreja é obedecer. E ponto final. Os membros da igreja primitiva entenderam isso. O que a igreja precisa decidir, a única coisa que ela decide é se será ou não obediente ao Senhor Jesus. Isso tu pode decidir, se vai obedecer ou não. Mas eu penso que nenhuma igreja que seja verdadeiramente igreja de Jesus, onde Ele é o Senhor e a cabeça, vai querer em sã consciência ser uma igreja desobediente a Jesus. Mas a igreja que não faz missão, ela está em desobediência ao Senhor que disse: ide, fazer discípulos. Os membros da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém, eles decidiram que seriam sim obedientes à grande comissão deixada por Jesus, ainda que isso lhes custasse a própria vida, em sacrifício da própria vida. Estevão foi um deles. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, morreu apedrejado por testemunhar de Jesus. Aí achamos muito dar algum dinheiro para missões, né? E Estevão deu a vida. E depois da morte de Estevão, diz a Bíblia que iniciou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e Samária, com exceção dos apóstolos, que ficaram em Jerusalém para manter a igreja, senão a igreja ia fechar as portas, se todos saíssem. Os apóstolos ficaram. E no versículo 4 de Atos 8, diz que os que se haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Se haviam dispersado por causa da perseguição, da ameaça de morte, mas nem isso fez com que se calassem. Por toda parte iam anunciando a palavra de Deus, mesmo a enfrentar grande perseguição, mesmo sob ameaça de prisão e morte, não deixaram de cumprir a missão. Ao contrário, se tornaram missionários por toda parte onde iam. Inclusive, irmãos, esse é o sentido da grande comissão. A grande comissão é o imperativo, mas o imperativo não está no ide. O imperativo está no fazer discípulos. O tempo verbal no grego que o escritor aqui usa para o verbo ir, é um tempo que não temos no português, mas tem na língua grega, que é chamado de presente contínuo. Significa indo, enquanto vão. Em outras palavras,
esse deve ser o nosso estilo de vida. Enquanto vão, façam discípulo. Indo, por onde passarem, façam discípulo. Na vizinhança, no trabalho, na sua cidade, em outro lugar, indo, façam discípulo. Deve ser o estilo de vida de vocês. Pedro e João entenderam assim. Entenderam que obedecer à missão dada por Jesus deveria estar acima mesmo de suas próprias vidas. Só mesmo o Espírito Santo, irmãos, para fazer isso com Pedro, porque Pedro havia negado Jesus. Não conheço. Com medo da ameaça, com medo de também ser crucificado. Ele negou, mas agora não. Agora era outro Pedro, que havia recebido o poder do Espírito Santo. E Pedro e João haviam sido presos e ameaçados de morte pelas autoridades religiosas da sua época, ameaçados se continuasse a testemunhar de Jesus. Porém, a resposta deles foi a seguinte, Atos 4, 19 e 20. Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Isso é testemunhar de Cristo. A testemunha é aquele que fala do que viu e do que ouviu. A única fofoca que podemos fazer é essa, falar de Cristo, do que vimos e do que ouvimos. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós, mais do que a Deus. Não. Isso é o que Deus espera de nós, que a obediência a Ele esteja acima de qualquer coisa, que possamos obedecê-lo sem importar o preço que precisamos pagar para isso. Então, irmãos, devemos fazer missões, porque é uma ordem, é um mandamento do Senhor Jesus, daquele que tem toda a autoridade e poder no céu e na terra. A nós não nos compete discutir se vamos fazer ou se não vamos fazer. O que podemos decidir, sim, é se seremos obedientes ou não. Eu tenho certeza que nenhum cristão, nenhuma igreja deseja ser desobediente ao Senhor. Por isso, devemos e temos que fazer missões, porque é um mandamento, não é opcional. É uma ordem de Jesus para a sua igreja. A segunda razão, irmãos, está na dramática realidade de um mundo perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que significa isso? Que a Bíblia está a dizer aqui que por causa do pecado original, o primeiro pecado de Adão, que todos nós, seres humanos, nascemos com este vírus mortífero gerado pelo pecado original. Adão tinha esse vírus, passou para os filhos passaram para os filhos dos filhos, e chegou a nós. Meu pai tinha esse vírus, passou para mim, é hereditário. O pecado é uma doença hereditária, é um vírus que nós herdamos e que nos faz cometer o pecado. Eu não sou culpado pelo pecado de Adão, eu sou culpado pelo meu pecado. E eu peco, porque esse vírus está em mim, essa doença está em mim. Por isso a Bíblia diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão longe do ideal divino, e que o salário do pecado é a morte, morte física, espiritual e eterna. 3 tipos de morte que estamos sujeitos por causa do pecado. A morte física é a separação da alma do corpo. Morte significa separação. Morte espiritual é a separação do homem de Deus. O homem pecador não tem comunhão com o Senhor. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o pecado. E a morte eterna é a condenação eterna no inferno. Então nascemos espiritualmente mortos.
E precisamos de um antídoto para curar isto, para curar essa doença. E o antídoto é Jesus. Deus, pelo seu grande amor pela humanidade, deu seu único filho, Jesus, que foi e é a cura. É a cura. Ele é a única esperança de salvação para uma humanidade perdida, para uma humanidade condenada ao sofrimento eterno no inferno. Tem gente que não gosta dessa palavra, inferno, né? Eu também não gosto, não. Mas não nego a sua realidade. Há aqueles que negam a realidade do inferno. Mas Jesus falou mais do inferno do que do próprio céu. Sabiam disso? E qual a razão? Advertência. Advertência. Ao reconhecer a gravidade da nossa situação, Jesus enfatizou o inferno. Já o diabo faz o contrário. Ele trabalha nas mentes, trabalha no coração, para que a pessoa pense, o inferno é um mito, o inferno não existe. Ou não, Deus é um Deus de amor, não vai enviar ninguém para o inferno. Eu já vi um pastor pregar sobre isso, essa heresia. Todos se salvarão. Todos se salvarão. É obra do diabo. Ele faz as pessoas acreditar, primeiro, que o inferno não existe. Ou, sim, existe, mas foi preparado para o diabo e os anjos caídos, não para o homem. Então a intenção do inimigo, do diabo, é fazer com que o pecador não leve a sério essa gravíssima realidade. É fazer também que a igreja não leve a sério a situação terrível em que estão as pessoas sem Cristo. Primeiro, para que o pecador se descuide. E também para que a igreja se descuide da sua missão. Mas Jesus desmente essa heresia de que o inferno não existe, ou de que ninguém será enviado ao inferno. Irmãos, o inferno é real. Como já disse, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Um dos textos clássicos onde Jesus trata desse assunto, encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nesse capítulo, Jesus está a tratar do juízo final. Ele diz que separará uns do lado direito, outros do lado esquerdo. Os que salvam, os que crerem nele, do lado direito, os que não creram, do lado esquerdo. E a esses do lado esquerdo, o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado ou destinado ao diabo e seus anjos. Sim, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas aquele que não crê, o pecador perdido, será enviado para o mesmo lugar. Palavra de Jesus. Essa é a triste, é a terrível realidade do pecador perdido. E qual a solução? Só existe uma: Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Que ninguém se iluda a respeito disso. Pode haver coisas que eu não entenda da doutrina, pode haver coisas que eu não compreenda, ou até mesmo que eu ache injusto, mas quem sou eu para julgar Deus? A realidade é que fora de Jesus não há salvação. Outra heresia plantada por Satanás, para que não percebamos a importância e necessidade de pregar o Evangelho para que as pessoas se salvem, é que o sacrifício de Jesus salva, ele salva. E o sacrifício dele é suficiente para salvar todo mundo, mesmo aqueles que não creram. O sacrifício de Jesus tem o potencial de salvar todo mundo, mesmo aqueles que não creram. Eu tenho que rasgar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar todo mundo, para salvar todo aquele que nele crê. Tem que crer em Jesus. Tem que crer em Jesus. Um argumento usado pelos adeptos dessa heresia
em relação àqueles que morreram sem nunca terem ouvido falar de Jesus. Ah, pastor, e quem morreu sem nunca ouvir? Esse tem desculpa. Não creram porque nunca ouviram, então não tem culpa. Tem. Em alguns casos, a igreja também tem culpa, porque não foi lá falar. Em alguns casos. Irmãos, o que torna o homem culpado é o pecado que nele habita. É isso que nos torna culpados. Todos culpados. Todos pecaram. O que nos torna culpado é o pecado. Não ouvir falar de Cristo não é justificação para o pecado que habita em nós. Ninguém será salvo pela ignorância. Então é melhor que eu fique calado. Se a pessoa fosse salva, se a ignorância fosse uma justificação, não faria sentido nenhum o mandamento de pregar o evangelho a todas as nações. É melhor deixá-las na obscuridade. É melhor deixá-las na ignorância, porque a partir do momento que ouvem e não creem, aí são culpadas. Mas se não creem porque não ouviram, aí estão justificadas. Então é melhor não falar. Seria até uma crueldade dizer, vai e pregue. Não, para que eu vou pregar? Deixa ela na ignorância, porque a ignorância salva. Paulo sabia, irmãos, que não havia outra maneira de o pecador ser salvo, a não ser que se arrependesse dos seus pecados e cresce em Jesus. Atos 17, 30, 31, Paulo diz, mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, Deus não leva isso em conta, manda agora que todos os homens, observem, manda agora que todos os homens, em todo lugar, seja em Portugal, seja na China, seja no Irã, seja no Iraque, seja na Palestina, seja em Israel, em todo lugar, se arrependam. Porquanto determinou um dia em que com justiça, Deus é justo, há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. O mundo está debaixo do julgamento de Deus e vai chegar esse dia. O apóstolo João também tinha plena consciência de que o pecador, para que seja salvo, precisa crer e receber a Jesus como seu Salvador. Lá em 1 João 5,12, ele diz assim, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ponto, irmãos. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Ah, ele não tem porque nunca ouviu falar. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não há argumento contrário. O apóstolo Pedro também aprendeu essa verdade com Jesus. Por isso dizia, Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Ele aprendeu com Jesus que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é Buda, não é Maomé, muito menos a ignorância que vai levar a pessoa a Deus. Ninguém senão por mim. Em nenhum outro há salvação. A verdade, irmãos, é que todo ser humano já nasce condenado. Já nasce. E a única solução é Jesus. Nós já nascemos condenados, porque o pecado está em nós. Eu já nasço pecador. E não vai demorar muito, eu vou pecar. Eu vejo a minha neta com 1 ano, já está a pecar. Já peca, ela já bate na irmã. É pecado. É igual Caim que matou Abel. É pecado. João diz, quem nele crê,
não é condenado. Quem crê não é condenado. Mas quem não crê, qual é a situação? Já está condenado. Ele não diz, será condenado. Não, já está. Porque é assim que nós nascemos, já nascemos condenados. Porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus é a única solução. Não creu, já está condenado. João não diz que será condenado, mas que já está condenado. Todo mundo já nasce condenado, já está condenado. Essa é a terrível situação de todo ser humano, e a única solução é crer em Jesus. Jesus é o único remédio, é a única cura para a doença do pecado. Irmão, se eu não acreditasse assim, eu, quando trabalhei no Peru como missionário durante 15 anos, se eu não cresce nisso, eu jamais iria a um povo uma etnia chamada Quechua, que vivia a 4.600 metros de altura na região andina, onde nunca ouviram falar de Jesus lá no Peru. Os Quechuas, que sacrificam animais, que creem numa deusa chamada Madre Terra, a Mãe Terra. Se eu não cresce que Jesus é a única solução, eu não iria lá. Eu ia dizer, não, é melhor não ir, deixa eles na ignorância deles, a Madre Terra vai salvá-los. Mas eu fui, porque eu sei que a única solução é Jesus. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma doença considerada incurável. Para essa doença não há remédio. Mas na China não, lá nos Estados Unidos, se descobre o remédio, a medicação que pode curar a doença dessa pessoa. É uma doença que ela herdou dos pais, é um vírus. Contudo, essa pessoa nunca ouve falar dessa medicação e, portanto, não tem a chance de tomá-la. Aí eu pergunto aos irmãos, deixar de tomar a medicação por ignorar a sua existência e eficácia servirá para curar essa pessoa? Claro que não. A ignorância em relação à medicação não a salvará. Para ser curada, precisa ouvir sobre a medicação e tomar a medicação. Sem a medicação, a doença a matará. Assim é com o pecado, irmãos. O pecado é uma doença mortal. A medicação é Jesus. Se eu não tomo essa medicação, o salário do pecado é a morte. É a morte. É um vírus mortal que conduz à morte eterna. E a cura é Jesus. Não conhecer a cura não salva. Por isso que a igreja é responsável pela salvação de muita gente. Porque o que salva é conhecer, crer e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é uma forte razão para fazermos missões. Porque Jesus é a única esperança para o pecador perdido. As pessoas precisam crer em Jesus para se salvarem, mas para crer, precisam ouvir. Isso nos leva ao argumento que Paulo apresenta em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, irmãos, para ser salvo, tem que invocar o nome do Senhor. Aí Paulo diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então aqui Paulo está a falar da necessidade de pregar, de falar, porque todo aquele que invocar será salvo, tem que invocar, mas para invocar, para crer, tem que ouvir, mas para que ouçam, temos que falar. E nesses lugares onde não podemos ir,
temos que enviar missionários para que falem. Jesus Cristo é a única esperança para o pecador perdido. Devemos ir e pregar o evangelho aos que estão ao nosso alcance para que creiam aqui em Setúbal. Somos missionários em Setúbal. E devemos enviar missionários para que preguem o evangelho aos que não estão ao nosso alcance. Em janeiro, eu não estarei aqui, mas o irmão Daniel Tito deve já lançar para a igreja um desafio de apoio à obra missionária lá em São Tomé e Príncipe, um lugar muito carente. Eu ia ser missionário em São Tomé e Príncipe. Antes de ir para o Peru, eu me apresentei para São Tomé e Príncipe há 30 anos atrás, em 1995, quase 30 anos. Mas a agência missionária, a junta, não permitiu que eu fosse, porque naquela época não tinha escola para as crianças. E hoje não tem, o que tem lá é muito precário. Eu tinha 3 crianças, e disseram, não, tu não pode ir para lá, não tem escola para os teus filhos. Aí eu pensei assim, não, eu estou disposto a sacrificar a mim. Agora, os meus filhos não é justo que eu sacrifique, né? Aí sim eu desisti de ir para São Tomé e Príncipe. Mas eu tenho São Tomé e Príncipe no meu coração. Em janeiro, o irmão Daniel Tito vai falar aqui à igreja sobre um desafio que a nossa igreja vai assumir para apoiar o trabalho missionário lá em São Tomé e Príncipe. Então, irmãos, a dramática realidade de um mundo perdido, onde Cristo é a única solução, deve impulsionar-nos a fazer missões. Devemos estar bem atentos ao dramático clamor de Judas, não Judas Iscariote, Judas, irmão de Tiago, servo do Senhor, que disse, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Não vamos salvar todo mundo, mas podemos salvar alguns. Está em nossas mãos. Eu disse que apresentaria 3 razões, mas hoje eu quero ficar apenas com essas 2. A terceira ficará para o próximo domingo. Irmão, Jesus disse que somos a luz do mundo. Somos luz para esse mundo que está em trevas, escravizado pelo maligno e condenado pelo pecado. O mundo precisa da nossa luz. Por isso devemos fazer missões, a reconhecer que é uma ordem do nosso Senhor, um mandamento e uma necessidade vital de um mundo que está em trevas. Vós sois a luz do mundo. Que realmente sejamos luz para Setúbal, para Portugal, para o mundo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar.